Em 12 de maio de 2026, o ICE, Polícia da Imigração, realizou uma coletiva de imprensa anunciando uma operação nacional focada na fraude do programa OPT. O que eles identificaram foram mais de 10 mil estudantes, maioria deles indianos, vinculados a empregadores altamente suspeitos, empresas sem operação real, endereços residenciais registrados como sede de negócio, escritórios fechados, sites de aparência idêntica, estudantes listados como funcionário que nunca apareceram para trabalhar. Esse é o padrão que o ICE chamou de ponta do iceberg, e eles deixaram claro que vão intensificar as visitas surpresas a empregadores em vários estados. O que é verificado nessas visitas? Se o local de trabalho existe de fato, se há supervisão real, se as tarefas descritas no I-983 batem com o que o estudante faz na prática e se as informações no SEVES estão consistentes com a realidade. Isso é o que aconteceu, sem dramatizar e sem minimizar. A maioria está lendo isso como uma ameaça ao OPT, mas o que essa operação revela sobre o programa é completamente diferente do que está circulando por aí. Porque fiscalizar fraude protege quem faz certo. O OPT existe como uma ponte legítima entre a formação acadêmica e a experiência profissional nos Estados Unidos. Ele é o caminho que conecta o visto de estudante F1 a outras rotas, que podem ser o H-1B, por exemplo. Quando existem esquemas para bular esse programa, empresas fantasmas, arranjos de pay to stay, terceirizações que existem só no papel, o sistema inteiro fica comprometido. A narrativa política muda, o programa vira alvo. E quem paga essa conta não é quem criou o esquema, é o estudante sério que seguiu cada etapa corretamente. Então, essa fiscalização não é contra estudantes, é uma intervenção para proteger a integridade de um programa que existe há décadas e que tem uma função legítima no sistema de imigração americano. Limpar o sistema é, na prática, proteger quem está dentro dele de forma correta. Essa é a minha leitura aqui. A pergunta agora não é se o OPT continua existindo. A pergunta é se o seu perfil está estruturado para passar por essa fiscalização sem nenhuma preocupação ou ainda existe uma decisão mais estratégica a tomar antes de aplicar. Essa pergunta tem uma camada que vale pausar aqui, porque ela não é só sobre quem já está no OPT. Se você está ainda se preparando para aplicar, esse é o momento certo para avaliar se o OPT é de fato o melhor caminho para o seu perfil, ou se existe alguma rota acadêmica diferente que coloca você em posição mais estratégica lá na frente. E é exatamente isso que a assessoria acadêmica da StudyWork faz. Na análise de perfil gratuita, a gente olha para você, para onde você está hoje, para onde você quer chegar e mapeia qual combinação de programa, visto e sequência de carreira faz mais sentido para o seu caso específico. E continuando, porque tem um ponto que a maioria ignora, e aqui é exatamente onde o risco real aparece. Se você está no OPT ou está se preparando para entrar, o que essa fiscalização muda na prática é simples: o nível de exigência sobre documentação e consistência. Primeiro ponto, o vínculo entre trabalho e a área de estudo precisa ser explicável, por escrito. Não é suficiente trabalhar em algo relacionado. É preciso conseguir articular essa relação de forma clara, se necessário. Segundo ponto, o SEVES precisa estar atualizado. Informações desatualizadas nesse sistema chamam a atenção, mesmo quando o emprego é legítimo. É um sinal técnico que o ICE usa para filtrar casos. Terceiro ponto, para quem está no STEM OPT. Para quem não sabe o que é, o OPT, em alguns casos de cursos STEM, ele pode ser estendido por mais 24 meses, totalizando 36 meses. O Form I-983 é um documento que precisa ser específico. Descrições genéricas ou que foram claramente copiadas de outros casos são exatamente o que os auditores identificam como inconsistência. E por último, provas de rotina de trabalho. Se houver uma visita ao empregador, o que vai ser verificado é se há supervisor identificável, se as tarefas descritas correspondem ao que é feito e se há evidência de presença e envolvimento reais. Essa não é uma lista de precauções extras, é o que o programa sempre exigiu e que agora vai ser verificado de forma mais sistemática. Mas tem um detalhe sobre o STEM OPT especificamente que vale atenção, porque é onde a maioria dos problemas se concentra, é onde o impacto dessa fiscalização vai ser mais direto. O STEM OPT ele tem uma camada adicional de exigência que o OPT regular não tem. O empregador ele precisa estar registrado no E-Verify. O Form
e 983 precisa ter um plano de treinamento real, com objetivos específicos, cronograma e supervisor nomeado. O que a operação do ICE está identificando como padrão suspeito é justamente a ausência dessas características. Empresas não registradas, formulários com descrições vagas ou idênticas entre si e estruturas de terceirização, onde o estudante tecnicamente trabalha para uma empresa, mas na prática está alocado em outro lugar, sem que isso esteja documentado corretamente. Isso não é ilegal por si só. Arranjos de consultoria existem e são legítimos. O que torna um arranjo problemático é a ausência de documentação, de supervisão real e de consistência entre o que está no papel e o que acontece na prática. A pergunta que importa aqui não é o meu visto é correto, a pergunta é: a estrutura do meu emprego aguenta uma verificação externa? Isso leva a um ponto que vai além do OPT, porque o que está em jogo não é só o seu status atual, é o que essa documentação representa para tudo que vem depois. O OPT completou décadas como uma das principais portas de entrada para a carreira internacional de profissionais qualificados. Ele sobreviveu a mudanças de governo, a debates políticos e tentativas de restrição, porque tem uma função real no sistema econômico americano. Operações de fiscalização como essa não surgem de um programa fraco. Elas surgem de um programa que o governo quer proteger e que enfrenta abuso por parte de atores que nunca deveriam ter entrado nele. Quem está dentro do OPT com documentação correta, emprego real e consistência entre o que está no sistema e o que acontece na prática, essa pessoa não está em risco. Essa pessoa está exatamente onde o programa foi desenhado para ela estar. O que muda agora é o que isso vai ser verificado. E verificação não é ameaça. Gente, é para quem não tem nada para esconder. Se você quer mapear a sua situação ou avaliar se o OPT é o caminho certo antes de aplicar, o link para análise de perfil está aqui na minha descrição e ele é gratuito. No próximo vídeo eu trago sobre os próximos passos depois do OPT, o que muda quando o prazo acaba e quais são as rotas que profissionais com essa experiência podem usar para continuar nos Estados Unidos ou não. Se inscreve aqui para não perder.